Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Que essa semana você seja enriquecido, abençoado, favorecido, que você receba favor todos os dias da sua vida. Com certeza você já deve ter percebido que você é muito amado, muito favorecido, por isso viva em paz, viva no descanso de Deus, porque essa é a vontade de Deus sobre a sua vida. Nós estamos compartilhando nessas últimas segundas-feiras sobre que você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça para que você possa reinar, para que você possa avançar, que você tenha consciência do favor, não da culpa, não da condenação. E hoje eu gostaria de compartilhar algo muito importante ao seu coração. Eu falei na semana passada que o que leva alguém a ficar à beira do caminho, às vezes você entendeu o propósito de Deus, mas não entendeu como funciona o propósito de Deus. Eu me lembro quando eu era recém-casado e os primeiros meses de casado, a gente estávamos num lugar lá, eu e minha esposa, com outros casais mais velhos que nós, e tinha algumas mulheres grávidas. Minha esposa falou: nossa, amor, eu quero ser mamãe. Eu fiquei olhando para ela assim, eu falei: mas eu não quero ser pai. E ela ficou assim, ficou um clima desagradável, porque eu entendi que eu me casei e era essa a vontade de Deus para mim, e Deus alinhou todas as coisas, mas eu não compreendia a vida de uma mulher, como conversar, como falar, e ali foram novas crises que eu fui passando na minha vida. Sabe, novas crises são novas oportunidades de crescer e de avançar. Hoje nós somos casados há um tempo bacana, temos 2 filhos, vivemos um tempo tão especial, tão pleno, mas eu decidi que a frustração, o novo de Deus, as frustrações, iria permitir que aquilo transformasse a minha vida e me levasse ao crescimento. Às vezes, sem você perceber, qual que é a consequência de alguém que não é transformado na mente, como lá diz em Romanos 12? É que você vai ser levado junto com a massa, junto com a multidão. Então existe casamento à maneira de Deus, à maneira do mundo, existe empreender à maneira de Deus, à maneira do mundo. Todas as esferas da vida, se você não renovar sua mente, você vai ser levado exatamente como o mundo pensa, como o mundo age, e essa não é a vontade de Deus. Você pega um homem, eu gostaria de falar hoje sobre você ser alguém que não é como o mundo é, você ser alguém que não pensa como o mundo pensa, você é alguém que não é misturado ali como o mundo. Existem um homem na Bíblia chamado Daniel, um grande homem de Deus, que fez a diferença nos seus dias, mas tem um ponto, teve uma resposta no coração que ele deu, que fez toda a diferença. Eu me lembro quando eu estudava ali no colegial, e eu tive uma experiência com Deus, e eu entendi que Deus tinha uma mulher especial para mim. É como uma cadeira, você pega a cadeira, não tem ninguém, mas não quer dizer que ela não tem um dono. Então, quando você percebe que tem uma pessoa sentada na cadeira, então aquela cadeira está ocupada, não tem como você sentar lá, tem uma pessoa lá. Mas talvez você olhe para uma cadeira, não, essa cadeira está vazia, mas e se essa cadeira estiver ocupada? Então, às vezes você vai em algum lugar, uma palestra, um culto, tem algumas cadeiras que estão reservadas. Quando você olha reservada, não tem ninguém, mas ela tem uma pessoa que vai sentar ali. Então, quando você tem essa revelação, que Deus tem algo especial para você, você começa a se posicionar. Eu lembro que as moças queriam ficar comigo, namorar comigo. Eu falei: não, eu tenho uma pessoa especial. Elas zoavam comigo e ficavam ali: você é homossexual, você é alguém esquisito, você é um extraterrestre, porque eu não queria ficar com ela, porque o normal da vida de um jovem, ele vai sendo levado, ele vai viver os padrões do mundo, e às vezes mesmo estando na igreja. Meu filho estuda numa escola cristã, fala: nossa, pai, lá na escola lá parece que as pessoas nem são crentes. O que eu vou dizer? Se você não tiver disposição de transformar sua mente, você vai viver exatamente como as pessoas do mundo vivem, e o mundo vai levar você e falar: não, eu sou crente, mas os padrões, a forma que você pensa. Então, às vezes seu coração é de Deus, mas a sua mentalidade é a mentalidade do mundo, e você muitas vezes nem percebe. Uma vez fui pregar numa igreja, o pastor falou: não fala algumas palavras aqui não para não assustar as pessoas. Eu falei: quais palavras? Santidade. Eu falei: por que eu não posso falar santidade? Ah, porque é uma palavra assim muito ultrapassada, muito forte. Eu falei: pode deixar, vou falar outra palavra. Aí eu falei sobre consagração, porque quem é consagrado é santo. Eu vou dizer: você foi chamado e separado para um propósito poderoso. Então, você foi chamado também para um propósito, também para fazer a diferença.
Então, o cego Bartimeu que estava à beira do caminho, por que ele estava à beira do caminho? Talvez ele não percebeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Então, quem não tem um propósito, fica passivo, fica à beira do caminho. Talvez você está olhando e falando, eu não sou cego de nascença, mas talvez, se você não tem um propósito claro, com todo respeito, você é um cego, você está passivo, você está à beira do caminho. Olha o que diz em Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que os reis lhes tinham dado. Pediu permissão aos chefes oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Então ele decidiu no coração dele não viver, não ter o padrão, não se contaminar com o mundo, porque ele sabia, ele era separado. Então eu vou dizer para você, você é alguém separado. É tão interessante que lá em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 21, muitas pessoas têm medo de depender de Deus. Tem gente que não quer ser pastor, não, pastor passa fome, pastor é luta demais, pastor é muito difícil, eu tenho outros sonhos na minha vida, eu quero ter dinheiro. Eu vou dizer para você, os seus sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Não tenha medo de viver aquilo que Deus chamou você para viver. Quem paga o seu salário é o Senhor, quem protege você é o Senhor. Eu vou dizer para você, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Se o Senhor não edificar a sua casa, é em vão você trabalhar. O Senhor tem que ser a base de todas as coisas na sua vida. Seja alguém posicionado. Olha o posicionamento de Abraão aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Abraão tinha vencido uma batalha. Olha a resposta de Abraão. Abraão não quis nada do mundo. Abraão não quis nada que o rei ofereceu para ele, porque Abraão sabia, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me prospera. Sabe o que significa? Eu não vou quebrar princípio, eu não vou mentir, eu não vou pegar atalho, porque o Senhor me chamou e eu vou viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim, nos princípios da palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra, e juro. Daniel decidiu no coração. Daniel foi um jovem especial, porque ele decidiu comer somente a comida de Deus. Ele decidiu viver para Deus. Ele decidiu não se misturar com o mundo. Exatamente o que Abraão fez, posicionamento. Decisão. O Senhor vai me prosperar, mas não vou pegar atalho, não. Ele vai me prosperar, não vou me vender, não. Eu vou dizer, não se venda, não pegue atalho. Há um tempo atrás, uma jovem disse, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, mas por quê? Porque já estou com quase 30 anos de idade, eu estou na igreja há muitos anos, eu não consegui me casar, não consegui ninguém. E eu percebo que eu sou uma moça bonita e eu consigo me casar no mundo. Essa moça colocou silicone, fez plástica e foi pro mundo. O que acontece? Lá no mundo, às vezes você acha que o mundo é interessante porque você não se frustrou com o mundo. Tem dois tipos de crente. Aquele que é apaixonado pelo Senhor e fala, no mundo não tem nada que presta. Aí tem o outro, como fosse o irmão do filho pródigo, em casa, mas sem prazer. Aí não consegue ter o que queria, fala, eu vou pro mundo então. Essa moça foi pro mundo. Como um cara, o cara observou nela o que ele observava nas mulheres do mundo, o corpo. Caiu, teve relação, engravidou a moça e deu um pé na bunda dela. Ela vai e volta para a igreja. Eu vou dizer, não vale a pena. Você tem que ter convicção que o melhor de Deus não se compara a nada desse mundo. Você nasceu para ter o melhor casamento desse mundo, a melhor família desse mundo. Quando eu falo a melhor, não quer dizer que não vai ter problema. O céu não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de filhos perdoados. Então isso é muito importante você entender isso. Quando você tem convicção disso, você não vai ficar em crise porque não tem dinheiro, em crise porque não deu certo. Ah, minha mulher não é tão boa como a mulher do vizinho. Para com isso. Seja como Daniel, decida no seu coração. Seja como Abraão, o Senhor vai me prosperar. Olha a resposta de Abraão aqui ao rei. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Eu vou dizer para você,
Sabe quem que vai enriquecer você? Sabe quem que vai prosperar você? É o Senhor. Para de usar estratégias humanas para atrair a bênção de Deus. O que faz uma célula se multiplicar, o que faz a obra prevalecer, o que faz seu filho te respeitar, tudo isso é o poder de Deus, é a vida de Deus, é você ser decidido. Eu não vou misturar com o mundo. Uma vez uma pessoa falou, nossa pastor, se a Xuxa se convertesse, muitos anos atrás, o ministério infantil ia explodir. Eu vou dizer para você, o que faz uma criança ser atraída para a igreja não é quadrinho não é brincadeira não, é uma experiência com o poder de Deus. Quando você tiver essa experiência com o poder de Deus, você vai para a sua célula de uma maneira diferente, você vai para a sua casa de uma maneira diferente, você vai enxergar o seu empreendimento de uma maneira diferente. Eu vou dizer, não pegue atalho, espere no Senhor e com certeza você será completamente surpreendido por Ele. Amém? O Senhor te abençoe, que traga luz, posicionamento e clareza daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira.